Prepare-se para uma jornada ao coração do mistério da natureza e descubra o que o movimento da espiritualidade verde realmente significa. Hoje, exploraremos como a conexão entre humanidade e meio ambiente vai além da ecologia e se transforma em uma chamada espiritual e universal. E se a Terra tivesse uma mensagem para nós, um aviso sagrado, vamos ouvir essas histórias e descobrir práticas sustentáveis que podem transformar não só o planeta, mas também nossas vidas. A espiritualidade verde não é apenas um conceito moderno, é uma lembrança antiga que desperta algo dentro de nós, como se, em algum ponto distante do passado, tivéssemos conhecido essa verdade profundamente. Essa espiritualidade nos convida a reconhecer que a natureza, tão grandiosa e ao mesmo tempo tão silenciosa, é sagrada. Desde o início dos tempos, diversas religiões e culturas carregam em si a reverência pela criação, a consciência de que o universo é um santuário, e cada árvore, cada rio e cada montanha é uma parte viva dessa obra divina. No entanto, muitos de nós nos afastamos dessa percepção. Construímos muros, levantamos cidades e nos rodeamos de concreto e ruído. Com isso, esquecemos que a natureza é uma linguagem que não se limita a palavras, mas que ainda assim fala a cada um de nós de uma maneira única e profunda. Esse movimento de espiritualidade verde é um chamado ao retorno, um convite a retomar a intimidade com a Terra, a olhar para cada elemento da criação como um reflexo do próprio Criador. Na natureza, encontramos uma sabedoria antiga que desafia nossas mentes. Ao contemplar uma floresta, não há como ignorar a sensação de mistério que ela carrega. É como se cada folha carregasse em si uma oração, um sussurro sagrado que só se revela àqueles que estão dispostos a escutar. Nos momentos em que silenciamos nossa mente e observamos o mundo ao nosso redor, começamos a perceber que a natureza não é algo separado de nós. Fazemos parte dela e, por isso, é nosso dever cuidar dela com respeito e amor. A verdadeira espiritualidade verde não é apenas um conjunto de práticas, mas um estado de consciência. Quando olhamos para o mundo com olhos de reverência, percebemos que a criação é sagrada, que cada detalhe foi feito com propósito e significado. A natureza nos ensina que a vida é um ciclo. O que plantamos hoje, colhemos amanhã. Se plantarmos respeito, colheremos paz. Se plantarmos descaso, colheremos destruição. Essa consciência nos lembra de algo essencial. Nossa relação com o planeta é também nossa relação com o divino. Quando cuidamos da Terra, estamos, de certa forma, cuidando de algo que transcende nossa compreensão. E assim, a espiritualidade verde surge como uma ponte entre o sagrado e o natural, um caminho de volta para casa, para o nosso lugar na grande teia da vida. Ouvir a voz da natureza é um ato simples, mas raro nos dias de hoje. A maioria de nós vive cercada pelo barulho da cidade, ocupada com nossas próprias preocupações, esquecendo-se de que a natureza fala conosco, sutilmente, em cada brisa e em cada pôr do sol. Quantas vezes paramos para observar o céu ao entardecer ou para ouvir o som do vento atravessando uma floresta? Essa voz que sussurra entre as folhas nos lembra de quem realmente somos e de nossa ligação essencial com o mundo ao redor. Há pessoas que sentiram esse chamado misterioso, um momento de paz e conexão tão profundo que transformou suas vidas. Elas contam sobre experiências de transcendência, de algo maior que as palavras podem descrever, sentindo-se parte de uma unidade divina, enquanto observavam uma simples flor ou uma árvore centenária. Essa conexão parece despertar uma verdade universal. Somos parte de uma criação maior, e a natureza é um reflexo do divino. No entanto,
Muitos de nós ainda não aprenderam a escutar esse chamado. Perdemos o contato com o silêncio necessário para que essa voz sagrada possa ser ouvida. Vivemos rodeados de informações, opiniões e notícias que cobrem nosso espírito como uma camada espessa, bloqueando essa conexão espiritual. A espiritualidade verde nos convida a resgatar o silêncio, a encontrar momentos para ouvir o sussurro da criação, que nos ensina sobre paciência, respeito e equilíbrio. O chamado da natureza não é uma ordem ou um grito, é um convite sutil que só pode ser aceito por aqueles que estão dispostos a abrir o coração e a mente. Quando nos permitimos escutar, descobrimos uma paz que não depende de circunstâncias externas. Descobrimos que a natureza tem o poder de nos mostrar nossa essência verdadeira e que, ao entrar em contato com ela, reencontramos o nosso lugar no mundo. Em cada caminhada por uma floresta ou em cada momento à beira de um rio, a espiritualidade verde nos lembra de que somos parte de um ciclo eterno. Ao aceitarmos esse chamado e nos reconectarmos com o sagrado que vive na terra, damos o primeiro passo para uma vida de harmonia e propósito. A destruição da natureza não é apenas um dano ao meio ambiente, é uma ferida aberta em nosso espírito. Vivemos em um mundo onde a poluição, o desmatamento e o consumismo desenfreado corroem tanto a terra quanto nossa paz interior. À medida que a natureza sofre, algo dentro de nós também se perde. Uma parte da nossa essência que, sem essa conexão com o mundo natural, fica adormecida, deixando-nos incompletos. Há uma sabedoria antiga que muitas tradições espirituais reconhecem. O que fazemos ao mundo, fazemos a nós mesmos. Quando o solo é envenenado, o ar se torna impuro e as florestas desaparecem. Nosso bem-estar físico e espiritual também enfraquece. Somos parte desse ciclo de vida. E ao destruirmos a natureza, destruímos também a conexão com algo divino e misterioso que existe dentro de nós. Em nossa busca por conforto e progresso, muitas vezes esquecemos que, ao degradar o ambiente, estamos perdendo o equilíbrio interno, a paz que nasce dessa relação harmoniosa com a criação. Esse desequilíbrio gera uma sensação de vazio, como se estivéssemos desconectados de algo essencial. É como se tivéssemos trocado a serenidade das montanhas pelo barulho das cidades, o frescor dos rios pelo calor do concreto. Esse distanciamento do mundo natural nos faz esquecer nossa própria identidade, nossa própria missão. Estamos tão absorvidos na velocidade do cotidiano que raramente paramos para perceber que nosso espírito sofre com essa desconexão. O movimento de espiritualidade verde surge como uma cura, uma ponte para restaurar essa conexão perdida. Ele nos lembra que a natureza é um espelho, refletindo o estado de nossa alma. Cada árvore que cai representa uma perda para nós. Cada rio poluído é um grito silencioso que nos chama de volta para um caminho de respeito e responsabilidade. E no fundo, esse chamado ressoa, porque sabemos que é a nossa própria vida e paz que estão em jogo. A espiritualidade verde não é apenas sobre salvar o planeta, é também sobre salvar a nós mesmos. É uma oportunidade para reconciliar o que foi quebrado, para encontrar a harmonia, não apenas no mundo ao redor, mas dentro de cada um de nós. Quando cuidamos da terra com respeito e amor, começamos a descobrir que esse cuidado nos transforma, nos devolve algo que perdemos ao longo do caminho, nossa conexão com o sagrado e com a nossa própria paz. A natureza é um mistério revelado aos poucos, uma dança silenciosa que nos convida a observar e contemplar. Desde o início dos tempos, a humanidade buscou entender o que está por trás das estrelas, das montanhas, das ondas que quebram na areia.
Algumas respostas foram alcançadas, mas outras, infinitamente profundas, continuam guardadas no coração da criação, esperando para serem descobertas por aqueles que se permitem olhar além do óbvio. A espiritualidade verde nos lembra que o universo é muito mais do que um conjunto de elementos. É uma obra sagrada, pulsante, cheia de segredos que apenas os olhos atentos conseguem enxergar. Essa obra é um reflexo do Criador e contém em cada detalhe o toque divino. Uma simples folha, se observada com o coração, revela o milagre da vida em sua forma mais pura. Assim como cada estrela tem sua trajetória e cada rio seu curso, cada elemento da natureza foi colocado ali com um propósito, como se cada coisa tivesse sido cuidadosamente planejada para nos mostrar algo sobre a imensidão do universo. Quem nunca sentiu a paz profunda ao observar o brilho do sol sobre as águas ou ao caminhar por uma floresta densa? Ao buscarmos entender esse mistério, descobrimos também uma parte esquecida de nós mesmos. Na correria do dia a dia, deixamos de perceber que, ao entrar em sintonia com a natureza, despertamos algo adormecido dentro de nós. É um reencontro com o sagrado, uma lembrança de que nossa existência faz parte de um propósito maior. Esse mistério da criação nos convida a redescobrir nossa própria espiritualidade e a ouvir no silêncio do mundo natural a voz do divino. Se há algo que o mistério da natureza nos ensina, é que a vida não se resume ao que podemos ver ou tocar. Existe uma realidade mais profunda, uma verdade que ultrapassa o que conhecemos e que só se revela àqueles dispostos a buscar além das respostas fáceis. Cada vez que entramos em contato com a criação, renovamos nossa alma e nos lembramos do nosso lugar na imensa teia da vida. Siga nosso canal e permita-se descobrir esses mistérios ao nosso lado. Esta jornada em busca do sagrado na natureza é um convite para todos que sentem que o mundo é mais do que os olhos podem ver. Praticar a espiritualidade verde é mais do que um conjunto de ações. É um compromisso de viver com atenção, respeito e amor. Em um mundo onde tudo é tão passageiro e descartável, pequenos gestos de cuidado com o ambiente podem se tornar atos de profunda espiritualidade. Cada decisão sustentável que tomamos, por menor que seja, é como uma oração silenciosa pela vida. Escolher o que consumimos e como consumimos nos coloca em sintonia com a natureza. Nos reconecta ao propósito de preservar aquilo que nos foi confiado. A reciclagem, por exemplo, pode parecer uma ação simples, mas ela carrega um valor espiritual quando feita com intenção. Ao transformar o que seria jogado fora em algo útil novamente, estamos simbolicamente curando partes da criação que foram feridas pelo descuido humano. É uma lembrança de que sempre há uma possibilidade de renascimento e que, assim como o ciclo da natureza, nada precisa ser verdadeiramente desperdiçado. O mesmo vale para o consumo consciente, onde cada escolha se torna um reflexo de quem somos e do que valorizamos. Ao optar por produtos que respeitam o meio ambiente, estamos praticando uma espiritualidade ativa, que vai além das palavras e se manifesta em nossas ações. Essas escolhas conscientes refletem nossa devoção ao cuidado com a terra e demonstram que entendemos nossa responsabilidade de proteger o que é sagrado. São pequenas práticas, mas cada uma delas tem o poder de transformar a maneira como nos relacionamos com o planeta. Histórias de comunidades que vivem em harmonia com o meio ambiente inspiram e nos mostram que é possível encontrar um equilíbrio. São pessoas que veem a natureza como uma extensão de si mesmas, que plantam e colhem com gratidão, respeitando o ciclo natural e integrando essa prática em seu cotidiano. Elas nos lembram que a espiritualidade verde não exige grandezas.
Ela começa na simplicidade, em estar consciente do que fazemos e do impacto que deixamos. Quando começamos a cultivar essa atitude de cuidado e gratidão, percebemos que cada gesto conta, que cada escolha importa. O que plantamos no mundo ao nosso redor, também plantamos em nossa própria alma. A espiritualidade verde nos ensina que, ao proteger a criação, estamos cuidando de nós mesmos, nutrindo nosso espírito e nos aproximando do sagrado em cada ato. O misticismo que envolve a espiritualidade verde revela uma verdade profunda. A natureza tem uma energia própria, quase mágica, que desperta algo dentro de nós. Em cada canto do mundo, há pessoas que testemunharam o poder de uma conexão espiritual com o ambiente natural. E essas histórias são um convite para experimentarmos essa mesma transformação. É como se a Terra tivesse uma força misteriosa, uma presença viva que nos chama a cuidar dela com reverência e gratidão, transformando cada ação de sustentabilidade em um ato de devoção. Alguns acreditam que a natureza carrega uma energia divina, um reflexo da própria essência do Criador. Para esses místicos, o respeito pela terra é um modo de cultuar o divino em sua forma mais pura e palpável. Ao tocar uma árvore, mergulhar em um rio ou sentir a brisa da manhã, eles sentem essa energia vibrando e reconhecem naquele instante o milagre da criação. Não é um milagre distante, mas um que está ao alcance de todos nós, uma conexão sagrada que nos lembra da grandeza que existe nas coisas simples. As comunidades que adotam práticas sustentáveis como parte de sua rotina espiritual vivem essa conexão diariamente. Elas plantam, colhem, cuidam da água e protegem a fauna com uma consciência elevada, vendo esses atos como uma forma de se aproximar do sagrado. Para essas pessoas, o ato de cultivar a terra é um ritual espiritual, uma maneira de honrar o ciclo de vida e morte que mantém tudo em equilíbrio. E esse equilíbrio não é apenas ecológico, é também emocional, mental e espiritual. Cada evento natural, desde uma simples tempestade até um pôr do sol, pode ser um lembrete da nossa pequena posição diante da imensidão do universo. Muitos encontram inspiração espiritual nesses fenômenos, vendo-os como símbolos que falam ao coração e reforçam a necessidade de proteger o mundo ao nosso redor. A natureza se torna, então, um espelho que reflete o que há de mais puro e verdadeiro dentro de nós. Uma jornada de autoconhecimento que nos leva ao profundo mistério do divino. Para aqueles que encontram essa espiritualidade verde, a sustentabilidade não é apenas uma responsabilidade, mas um chamado. É uma escolha consciente de viver de maneira que respeite e proteja a criação. Cada ato de cuidado com o ambiente se transforma em uma prece silenciosa, uma afirmação de fé no sagrado que nos cerca. A espiritualidade verde nos oferece uma oportunidade única de renovação, não só do meio ambiente, mas do próprio espírito. Quando abraçamos essa consciência, redescobrimos algo que parecia perdido: a paz que nasce da simplicidade e do respeito pelo mundo natural. Muitas vezes, buscamos respostas em lugares distantes, em livros complexos ou doutrinas complicadas. Mas esquecemos que o próprio ato de observar uma árvore, sentir o vento no rosto ou ouvir o som da chuva é uma forma de meditação, uma oração silenciosa que nos conecta com o divino. Para muitos, a espiritualidade verde é uma forma de renovação interior, uma maneira de limpar a alma das ansiedades e pressões da vida moderna. Ela nos convida a desacelerar, a perceber que o verdadeiro bem-estar não está nas posses materiais ou no status, mas na capacidade de viver em harmonia com a terra. Essa espiritualidade nos ensina que, ao respeitar o mundo natural, também respeitamos nossa essência mais profunda.
E é nesse respeito que encontramos um tipo de paz que as distrações do mundo não podem oferecer. Estudos mostram que práticas simples de sustentabilidade, como cuidar de um jardim, plantar uma árvore ou caminhar na natureza, têm efeitos positivos na saúde mental e emocional. Esses gestos aparentemente pequenos nos conectam a um ritmo mais lento e harmonioso, nos lembrando que a vida, tal como na natureza, segue ciclos. Esse ciclo de renovação constante nos ensina a aceitar as mudanças e a valorizar cada momento, pois entendemos que nada é permanente, mas que tudo tem seu propósito no grande esquema da vida. Para aqueles que praticam a espiritualidade verde, cada escolha sustentável é uma oportunidade de renovação espiritual. Uma simples ação, como reduzir o consumo de plástico ou optar por alimentos orgânicos, pode ser vista como uma forma de purificar o espírito. Essas escolhas cotidianas vão muito além da questão ambiental. Elas são uma maneira de reafirmar nosso compromisso com o que é sagrado, de viver de forma mais consciente e de nos tornarmos mais alinhados com os princípios da criação. A espiritualidade verde nos oferece essa renovação contínua, uma chance de revigorar o espírito ao mesmo tempo em que cuidamos da terra. Ao reconectarmos com o ambiente ao nosso redor, encontramos um propósito mais profundo, uma sensação de pertencimento que transcende as pressões e preocupações diárias. Essa conexão nos lembra que somos todos parte de um mesmo ciclo sagrado e que, ao cuidar da terra, cuidamos também de nós mesmos. A espiritualidade verde é uma poderosa inspiração para as novas gerações que crescem em um mundo cada vez mais consciente da necessidade de proteger o planeta. Para muitos jovens, a preocupação com o meio ambiente não é apenas uma questão de responsabilidade, é uma forma de expressar sua fé, sua ética e sua visão de um futuro melhor. Eles enxergam na espiritualidade verde uma maneira de viver com propósito, de agir com coerência entre aquilo que acreditam e o que praticam. E esse movimento jovem tem sido um impulso vital para as mudanças que estamos começando a ver no mundo. Campanhas e projetos ecológicos liderados por jovens, seja nas escolas, nas redes sociais ou em suas comunidades, demonstram a força dessa geração que enxerga o cuidado com o meio ambiente como uma prioridade espiritual e moral. Eles promovem práticas sustentáveis, como a redução de plásticos, a limpeza de praias, o plantio de árvores e a reciclagem. Cada ação se transforma em um pequeno passo em direção a um mundo mais saudável e harmonioso. Para esses jovens, cada gesto conta, cada atitude é uma semente de esperança plantada na terra. E com as redes sociais, esse chamado se espalha rapidamente. Plataformas digitais se tornaram espaços onde os jovens compartilham suas ideias, trocam experiências e inspiram uns aos outros a adotar um estilo de vida mais ecológico. Vídeos, postagens e campanhas online reforçam a importância de preservar o planeta, transformando a espiritualidade verde em um movimento global, acessível e vibrante. Muitos jovens têm compartilhado suas histórias e desafios pessoais com o mundo, criando uma corrente de apoio e motivação que transcende fronteiras. Em suas escolhas diárias, os jovens estão mostrando que a espiritualidade verde pode ser aplicada de forma prática nas pequenas decisões que tomamos todos os dias. Essa conscientização inspira seus amigos, familiares e até comunidades inteiras, criando uma onda de transformação que se expande cada vez mais. É a juventude que lidera o caminho, lembrando a todos que cuidar do planeta é uma tarefa sagrada, uma responsabilidade que não podemos ignorar. Essa geração está nos mostrando que o futuro é moldado pelo presente. Ao escolherem viver em sintonia com a Terra,
Eles reafirmam o compromisso de criar um mundo onde a natureza é respeitada e protegida. E é por isso que a espiritualidade verde encontra nas novas gerações um impulso poderoso que inspira e fortalece a visão de um futuro mais harmonioso e sustentável. A espiritualidade verde, com seu chamado para a preservação do sagrado na natureza, ultrapassa fronteiras religiosas e culturais. É um elo entre diferentes tradições espirituais que encontram na Terra um ponto de convergência, um espaço comum onde todos somos irmãos, cuidando de um mesmo lar. Independentemente das diferenças, há um princípio universal que nos une. A criação é sagrada e deve ser respeitada. Esse entendimento traz uma oportunidade única para que comunidades de diversas crenças se reúnam em torno de um propósito maior, promovendo o diálogo e a cooperação em torno da sustentabilidade. Em encontros interreligiosos, líderes de várias tradições compartilham seus ensinamentos sobre o respeito e o cuidado com o meio ambiente. São momentos que revelam a profundidade das convergências entre religiões distintas, cada uma trazendo uma perspectiva valiosa sobre o cuidado com a criação, desde o simbolismo da água, que aparece como elemento purificador em várias crenças, até a reverência pela vida animal e vegetal. O respeito à terra se manifesta em diferentes formas, mas com uma essência comum. Proteger o planeta é uma forma de honrar o divino. Alguns exemplos inspiradores surgem desses encontros. Igrejas, mesquitas, sinagogas e templos unem forças em projetos sustentáveis, como o plantio de árvores, a limpeza de rios e a reciclagem de materiais. Esses projetos não são apenas atividades ecológicas, são expressões de fé, atos de devoção que fortalecem laços de solidariedade e reforçam o compromisso com o planeta. São gestos que mostram que, apesar das diferenças, há uma verdade profunda que todos compartilham. Somos guardiões da Terra e cada um de nós tem um papel na sua preservação. A espiritualidade verde revela, assim, uma nova forma de unidade espiritual, onde as fronteiras se diluem diante da causa maior de proteger o mundo. Esse movimento cria uma comunhão universal, uma espiritualidade que transcende doutrinas e dogmas e nos convida a agir em conjunto. Em cada tradição, encontramos um valor fundamental que impulsiona o respeito pela natureza e que fortalece a ideia de que a proteção ambiental é uma responsabilidade compartilhada. Quando comunidades de diferentes crenças se unem para preservar o meio ambiente, um vínculo de fraternidade se forma. Esse laço simboliza a força de uma espiritualidade que não se limita a palavras, mas que se manifesta em ações reais, tangíveis. Em cada gesto de cuidado com a terra, há uma oração silenciosa, uma mensagem de esperança que transcende religiões e nos lembra de que somos todos parte de uma grande e sagrada família planetária. O chamado da espiritualidade verde nos lembra de que somos todos parte de uma criação divina que precisa ser cuidada com amor e respeito. Ao longo desta jornada, exploramos o mistério que une a humanidade e a natureza, o impacto espiritual da degradação ambiental e o poder transformador de pequenas ações sustentáveis. Mas agora, cabe a cada um de nós decidir. Estamos prontos para aceitar essa responsabilidade sagrada? Estamos dispostos a nos reconectar com a Terra e, ao fazer isso, encontrar a paz interior e um sentido maior para nossas vidas? Cada escolha sustentável é um passo em direção a um mundo melhor, mas também uma afirmação do nosso compromisso espiritual. Cuidar do meio ambiente não é apenas uma questão de dever ecológico, é uma maneira de honrar o divino que habita em cada árvore, em cada rio e em cada montanha. Quando escolhemos viver de forma consciente e sustentável, estamos cultivando uma fé ativa,
uma espiritualidade que se manifesta em ações e não apenas em palavras. Este é o momento de agir. Que possamos transformar nossas intenções em práticas cotidianas, reduzir o consumo, cuidar dos recursos naturais, valorizar a simplicidade. Essas atitudes não apenas protegem o planeta, mas nos transformam internamente. Cada ação de respeito pela natureza é um caminho de volta à nossa própria essência, uma maneira de reencontrar o divino em nós mesmos e nos outros. É hora de reconhecer que a criação não nos foi dada para ser explorada, mas para ser cuidada. O planeta é nosso lar sagrado, um presente que precisa ser honrado e protegido para as futuras gerações. A espiritualidade verde é um convite para nos tornarmos guardiões da Terra, para cultivarmos uma vida de propósito e significado em sintonia com o mundo natural. Juntos, podemos fazer a diferença, cada um contribuindo à sua maneira em pequenos e grandes gestos, para que a vida floresça em toda a sua plenitude. Inscreva-se em nosso canal e junte-se a nós nessa jornada de espiritualidade e cuidado com o planeta. Ative o sininho para receber mais conteúdos que nos inspiram a viver com propósito, paz e reverência pelo sagrado. A cada novo vídeo, vamos explorar juntos maneiras de honrar o divino em tudo o que existe, criando uma comunidade unida pela fé e pelo compromisso de cuidar da criação.